os guiões de Educação, Género e Cidadania são um projeto da SIG, mas é um projeto que não caiu do céu aos trambolhões, não é? Surge na sequência de uma série de projetos desenvolvidos anteriormente e que vem responder diretamente à transversalização da educação para a cidadania, praticamente desde os anos 90, de 2000, na educação básica e secundária. E eles são 5, estes guiões são 5, foram sendo feitos ao longo do tempo e 2 deles estão traduzidos em inglês, estão disponibilizados online. No site da Comissão, como se vê aqui, vai-se a documentação, cidadania, igualdade, género e depois guiões. E, portanto, temos os guiões disponíveis online para poderem ser descarregados. É um projeto que a CID coordena e promove já há muito tempo, desde 2008, envolveu 5 equipas, 28 autores e autoras. A DGE validou os guiões do ponto de vista curricular, foram distribuídos por todas as bibliotecas da rede de bibliotecas escolares, atenção, com exceção do guião de secundário que ainda não existe em papel, vai ser agora impresso, e tem abrangido, ao longo dos últimos anos, inúmeros docentes, num processo de formação continuado para conhecimento e aplicação e generalização da aplicação dos guiões, envolvendo 3.000 docentes, mais de 3.000 docentes e abrangendo mais de 50% dos agrupamentos escolares. E têm aqui as equipas, portanto, muita gente ligada, todas as pessoas que aqui estão e que trabalharam aqui nestes guiões são pessoas ligadas à formação inicial de docentes, investigadoras e investigadores na área dos estudos sobre as mulheres e de género em educação, e, atenção, trabalhados, estes guiões foram concebidos com as educadoras e com docentes do 1º ao 12º ano, no seu processo de concepção. Portanto, não foram produzidos de costas voltadas para. Uma equipa multidisciplinar, mobilizou todos os saberes das principais áreas disciplinares e é um projeto que, partindo de guiões, incide sobre a formação para que a igualdade de género possa integrar-se e ser integrada no sistema educativo. Foi considerada em 4 anos diferentes uma boa prática a nível internacional, pelo Conselho da Europa, pela Equinet e pela Comissão Europeia, e tem uma particularidade muito importante, que é parte do currículo prescrito, partem do currículo prescrito e centram-se no currículo em ação. E isto é fundamental, por isso a sua mais-valia não é o que dizem sobre cidadania ou as várias disciplinas, mas o que dizem sobre a abordagem de género. Tem uma aplicação, são pensados para que a sua aplicação seja integrada e não com sobrecarga curricular, nem pouco mais ou menos, seja integradora, potenciando as várias disciplinas e seja sistémica, conseguindo transversalizar as várias atividades e práticas. Tem 2 grandes eixos, o eixo do conhecimento e o eixo da prática pedagógica, sendo que o conhecimento o que pretende é que todo o currículo seja mobilizador de um conhecimento mais integrador de homens e de mulheres e que a prática pedagógica seja assente na reflexão crítica sobre estereótipos e preconceitos. São de alguma forma materiais que procuram mobilizar a ciência produzida e divulgada para que ela seja incorporada no próprio currículo. O esqueleto, a estrutura dos guiões é toda ela igual, portanto temos um enquadramento teórico, um capítulo que é igual, uma segunda parte, género e currículo, dependendo dos ciclos, e depois, no caso do básico, género e práticas educativas, de introdução à prática, e no caso do secundário, género e conhecimento. E depois, uma segunda parte de intervenção educativa com sugestões, no caso do 2º e 3º ciclo, são sobre temas transversais ao currículo, no caso do 2º ano, do secundário, são a partir de programas de 9 disciplinas. O guião do pré-escolar e do primeiro, estes estão
as questões, é a estrutura mais importante de um e do outro, do pré-escolar e do primeiro ciclo. O guião do pré-escolar é ilustrado, segue à risca as orientações curriculares e as práticas, e aquilo que orienta a prática da educação da infância, apresenta exemplos que depois podem ser trabalhados sobre estereotipia ou não estereotipia, dá exemplos e muitos exemplos de como pode ser trabalhado e situações a partir das quais se pode trabalhar. Uma importância muito grande à desconstrução das narrativas, das histórias, e tem, tal como os outros, fichas que podem ser aplicadas ou não. Segundo e terceiro ciclo abordam temas, temáticas, as práticas lúdicas dos tempos de rapazes e raparigas, história e património, literatura infantil e juvenil, e depois o terceiro ciclo, corpo, saúde, liderança, TIC, escolhas vocacionais, que têm a ver com a atividade dos antigos SPOs, dos ex-SPOs, ainda há SPOs, eu sei, a atividade de psicólogas e psicólogas em articulação com diretores e diretoras de turma. Estes são alguns dos temas que não vou ter tempo para vos mostrar, e todos eles temos propostas, as propostas seguem um esquema que é sempre o mesmo, são propostas, obviamente, com diferentes etapas e possibilidades de efeitos possíveis e que se podem vir a obter, com fichas se é possível ou não, se quiser adaptar ou não, e uma coisa muito importante nestes guiões é a sua articulação, ou seja, entre o pré-escolar, o primeiro ciclo, o pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclo, há uma ligação intrínseca, porque aquilo que se tem verificado é, com muita frequência, pessoas que dão aulas, por exemplo, em prisões a mulheres, ou que dão aulas a cursos profissionais para a infância, utilizam, por exemplo, e estão a dar aulas a básico, ou a terceiro ciclo, ou secundário, e utilizam, por exemplo, o guião do pré-escolar. Ou pessoas que estão no primeiro ciclo ou no segundo ciclo e vão utilizar atividades e propostas do terceiro ciclo. Porquê? Porque os temas cruzam-se entre si e as propostas são propostas abertas para que possam ser trabalhadas com diferentes níveis de escolaridade. O guião do secundário, estou mesmo no fim, o guião do secundário aborda os programas destas disciplinas, o português, cânon literário, o inglês, a filosofia, a biologia, a educação física, a história da cultura e das artes, a história, reposicionando homens e mulheres na história ensinada, e a economia. E depois temos o tema da área de integração dos cursos profissionais, que se chama Temas do Mundo Atual, Cotidianos e Problemáticas de Mulheres e de Homens, onde, por sua vez, trata de aspectos que são importantes para a integração no mercado de trabalho que os cursos profissionais a que os cursos profissionais se dirigem. Assédio sexual, conciliação, segregação sexual do trabalho, empreendedorismo, tráfico e religião. E, obviamente, temos uma outra mancha de introdução teórica em cada disciplina, em cada área disciplinar, e depois pegar num ou dois pontos do programa e fazer sugestões. E depois, obviamente, chamar a atenção para linhas que são transversais a todos os guiões. Não é, por exemplo, a questão do pensamento androcêntrico ou a linguagem, e perceber como é que as mesmas preocupações estão em todos os capítulos, em todas as áreas disciplinares. E depois, obviamente, recursos, textos de apoio, documentos, informação que pode ser utilizada, recursos para operacionalização das propostas e um glossário, obviamente, final. Para terminar, a igualdade de género é uma temática, a igualdade entre mulheres e homens é uma temática e é uma preocupação simultaneamente. Ou seja, nós podemos trabalhá-la em si própria, é o caso da igualdade de género, por exemplo, no âmbito da ENEC. Podemos trabalhá-la entrosando-a com todas as outras temáticas e áreas disciplinares e podemos, mais do que isso, estar na escola, onde quer que seja, com um olhar integrador das relações entre rapazes e raparigas no espaço da nossa escola e de como ela funciona. E, no fundo, o que os guiões procuram e que permitem concretizar a igualdade de género na escola, ajudam a concretizá-la, é responder a estes dois desafios, empoderar as raparigas e valorizar o cuidado junto aos rapazes. Talvez para que os nossos rapazes e as nossas raparigas possam ter um futuro não seja assim tão desequilibrado